Olá, mais um bate-papo com a Pati Papa. Vou aguardar ela entrar. Nós vamos falar sobre o filme Mentes Perigosas hoje, usando a arte como uma terapia. Oi, Pá! Tô te aguardando aqui. Oi! Tudo bem? Não tô te... Tá um pouco... Tô escura? Não, agora eu tô te vendo. Não, tava parada a imagem. Acho que perdeu uma conexão. Vamos lá, vamos ver se agora tô melhor. Tô escura ainda. Tá me vendo? Tô. Ótimo. Boa Oiê! tarde. Boa Tudo tarde! bem? Tudo bem? Mais um bate-papo nosso, Mais uma live, né? mais uma live, é. Diz que tem outro nome agora, Oba, né, dó. Patrícia? É, que nome que é isso? Ai, Não que sei. nome que Depois você é? tem que pesquisar. Tem um outro nomezinho aí que tá rolando aí, mais moderninho, além da live. Eu pensei que você soubesse. Depois a gente procura isso daí. Legal. E aí, Então, hein? Paulo, hoje nós vamos falar do filme Mentes Perigosas, não é? Sim, que filme, hein, Patrícia? Que filme! E assim, fiquei sabendo que é uma biografia. Sério? Sério, Então dela ela existe mesma, mesmo. existe mesmo, é uma história realmente que é verídica, aconteceu. Ela não fala muito dela, né? Dos problemas pessoais dela, mas ela conta exatamente o processo dela dentro de sala de aula no momento em que ela passou a lecionar, né, pela primeira vez, por conta de um divórcio, e ela era fuzileira naval, na verdade, e aí ela passa a lecionar por conta de um divórcio para ter uma estabilidade financeira melhor do que a que ela tinha, né? Diferente um pouquinho aqui do Brasil, né? Que lecionar não dá tanta estabilidade, né, financeira, né? Você tem que se desdobrar em duas, três, mas lá mostra o filme que ela precisou ir para essa área mesmo. Ela optou em ir para ter uma estabilidade financeira. E a Uhum. história se passa numa escola pública, né, dos Estados Unidos, na periferia dos Estados Unidos, mostra a realidade, né, dentro dessas escolas. Na verdade, ela é uma professora que chega e que outras já haviam ido embora, não conseguiram, né, levar a sala de aula. Eram as jovens assim bem rebeldes, né, com várias histórias, vários problemas aí emocionais, né, realidades muito chocantes. Mas que também, Patrícia, nos leva a visualizar um filme de 1995, né, de 25 anos atrás, e que nós vemos os mesmos problemas ainda, né? Na verdade, a gente pensa que a sociedade evoluiu, enfim, nas questões assim xenofóbicas que mostra lá, né? Pessoas latinas que vão morar nos Estados Unidos e que passaram por alguns preconceitos, né? Nesse bairro periférico aí, o racismo, né? A diferença social, então, assim, super atual. Os problemas que Sim. ela passa dentro da escola, né? Então, assim, são 25 anos de filme, mas extremamente atual, né? Sim, quando você me falou do filme, bom, a gente sempre tem uns nomes aí, né, pra estar assistindo e depois debater. O filme eu já tinha assistido, só que o filme é de 1995.
Sim. Então eu nem lembrava que eu tinha assistido esse filme e se passaram 25 anos. Quando essa dica foi, né, a dica da Patrícia Inocêncio, né, do Na filme. verdade, foi uma professora que nos acompanhou na live, uma professora amiga, inclusive, que trabalha comigo, e que indicou esse filme. Falou, pô, lembra do Mentes Perigosas? E daí foi quando eu te passei a ideia. Sim, aí eu fui atrás do filme, né? Primeiro, é bom, a gente estar lá muito na internet, é sempre legal a gente lembrar que não é o livro, porque eu fui lá buscar no Google Mentes Perigosas, eu vi que tinha um livro Mentes Perigosas, o Perigo Mora ao Lado. Não é Aham, esse filme, né? não. Não é esse livro, o livro é Mentes Perigosas, que fala muito desse contexto educacional. Aí eu procurei o filme, não foi fácil encontrar, não está disponível na Netflix, não está disponível no Telecine, aí nesses canais, na Vivo, nem na Net, nada. Nós encontramos num site piratão, né, Patrícia? A gente assistiu num site pirata, então Que ele eu não até está te mandei, disponível. né, tá? Falei, como Eu a procurei Patrícia é na. tecnológica, né? Eu falei, Patrícia, tudo bem esse site aqui, Aí russo? ela me mandou, gente, é um site russo, né? Então foi difícil acessar esse filme e super valeu a pena, porque eu fiquei pensando, 25 anos de pedagogia já não vai estar muito dentro do nosso contexto. Mas enfim, como a gente está respeitando, né, todas as opiniões e os filmes que vão à dica, a Patrícia falou, não, vamos nesse que esse é legal. Beleza, a gente entrou nesse filme. Eu fiquei pensando, eu me surpreendi e foi como se eu tivesse assistido esse filme pela primeira vez. Porque em 1995, na verdade, eu nem estava no contexto da sala de aula. Eu estava assim, numa sala de aula acadêmica. Era um tempo que eu trabalhava com, sim, tecnologia, dava aula, mas eu dava aula para empresas, numa escola de informática. Então, eu não tinha essa ideia. E Aham, quando eu fui ver esse filme de novo, que eu assisti o filme, eu falei, meu Deus, esse filme de 1995, Mentes Perigosas, é o que a gente está vivendo hoje. É todo um sim. contexto de hoje. Poderia se reportar, fazer uma remasterização, atualizar, lançar esse filme novamente, mudar os cenários, né? Porque em 1995 aqueles jovens ali naquela classe não tinham a tecnologia, a professora não tinha computador, internet para fazer pesquisa, e ela fala muito da pesquisa no filme, não tinha essas ferramentas tecnológicas e surpreendeu. Esse filme foi maravilhoso, né? Muito bom, Fantástico, Patrícia. fantástico. Fantástico, porque mostra realmente a resiliência, né, da professora, que muitas vezes, a flexibilidade dela também, que muitas vezes é o que acontece com a gente em sala de aula, né, quando estamos inseridas em sala de aula. Tem momentos que você vai para a aula e que tá tudo certo, aquele dia, pô, foi bacana, desenvolveu, foi legal. Tem dias que você sai de sala de aula e diz, meu, não deu, o que que eu vim fazer aqui, né? Será que eu alcancei alguém? Consegui alguma coisa? E exatamente era o sentimento dela diariamente indo para essa sala extremamente complicada. Ah, E desculpa. ela vai, muito complicada. E, desculpa, você falou? Eu falei. Expliquei. Bom, e aí ela entra nessa sala, observa toda naquela história, aquela individualidade do grupo e o grupo em si, e ela Tá travando, mas tá dando. Tá ruim. Mas dá, eu acho que na gravação vai ficar legal. Bom, e daí ela começa a observar aquela sala e pensar como que eu vou atingir, né? Por onde, qual é o meu ponto de partida aqui, né? Porque os conteúdos ali não ia dar certo, eles já estavam por aqui, todas as professoras que tinham entrado não tinha dado certo. E aí o que que acontece? Ela vai atrás de poemas, sempre a arte inserida aí nas emoções, né? Nessa busca, nesse resgate, né? De almas, que eu digo assim, né? E aí ela vai em busca de poemas, só que para ir em busca de poemas, Patrícia, ela não poderia ir também nesses poemas muito conto de fadas, porque não tem nada a ver com a realidade daquele grupo. E ela vai atrás do quê? Ela vai atrás de músicas que fazem parte da vida deles, né? Do dia a dia deles, e vai atrás de Bob Dylan, né?
E traz poemas que falam sobre morte, que falam sobre tráfico de drogas, né? Então, assim, ela chama realmente de acordo com a realidade daquele grupo. E é o que Sim. faz com que eles prestem atenção, né? Porque se você levar algo para a sala de aula que não tem a ver com a realidade de nenhum aluno lá dentro, que não tem a ver com É o que aquela o Paulo. comunidade que está inserida naquela É, instituição, esquece, não atinge, sim, não tem é o que o desenvolvimento, Paulo os Freire objetivos não fala, são né? alcançados. Sim, é o que o Paulo Freire fala. A gente tem que trazer para dentro da sala de aula o contexto daquele aluno, porque senão você tem que aproximar ele de você, você tem que trazer ele para a tua realidade, né? Sim, e isso assim em tudo, né? Em qualquer conexão que você faz, né? Não adianta você querer trabalhar com o outro se você não entra na realidade daquela pessoa, né? Então, assim, senão fica uma coisa muito fora dos padrões. E aí o filme se desenrola aí com essa professora em busca realmente, né? Ela não para, ela não fica somente naquilo dos conteúdinhos, vai lá, faz um planejamento, não. Ela vai para casa e ela vai atrás, ela busca, como você disse, não tinha tecnologia, ela vai fazer essas buscas em livros, enfim. É uma mulher que saiu, ela conta no filme que saiu de um relacionamento abusivo, rapidamente ela conta isso, que ela se divorciou, que ela apanha do marido, enfim, que ela teve alguns problemas, parece que perdeu um filho, alguma coisa assim por conta disso tudo. E essa interação com esse grupo mostra também uma cura interior dela, né? Ela vai se curando de todo esse processo que ela está inserida, né? Desse divórcio, dessa ruptura, né? Desses traumas, e ela também mostra uma cura interna. Então, é legal também isso, né? Eu visualizei assim, tá, Patrícia? Sim, Porque foi a sua impressão, né, a sobre o minha filme. impressão, tá? Que ela também, toda vez que a gente passa por algum trauma, por algum divórcio, ou por algum outro tipo de problema, mudanças, enfim, perdas de emprego, e seja o que for, você se cura ajudando o outro também, né? Nessas Sim. conexões. Então, eu vi muito isso nela, né? Essa resiliência dela, essa vontade dela, essa empatia com aqueles jovens, também tinha a ver com uma busca interior dela, que ela estava com problemas, né? Sérios, né? Pessoais. E aí o filme Sim. passa todo esse processo, enfim, ela vai também com a família, ela tenta se integrar com as famílias desses jovens, né? Que é muito importante também, né, Pá? Essa Uhum. interação com a família, né? Professor, família, enfim, essa Ganhar o parceria. aluno pela afetividade, né? Não ser só efetivo dentro da sala de aula, né? Claro que a gente busca ser sempre eficaz, né? Nós, como professores, nós queremos, né, cumprir a nossa missão ali, de transmitir, de mediar, de trazer o conhecimento para o aluno, de proporcionar esse conhecimento. Mas além dessa eficácia, né, de ser efetivo, nós também precisamos ser afetivos. Então, você precisa Sim, trazer o aluno junto, você tem que ter um carisma, você tem que ter uma empatia, e o aluno você tem que ganhar, né? Você tem que ganhar o aluno para você, o aluno tem que ser seu parceiro e ficar ali, ser uma parceria mesmo de aprendizagem. É muito legal. E você falando das impressões do filme, é sempre muito legal debater, porque você assiste o filme de um jeito e eu assisto o filme de outro. O filme para você se revela de um jeito, para mim se revela de outro. Eu até tinha visto essa questão ali dela ser divorciada, mas isso passou por mim. Para mim, o que me impactou muito são duas coisas. O primeiro, as metodologias ativas, que a gente está falando sempre de metodologia ativa, muito mais dentro das pandemias, né? Dentro das pandemias, não, desculpa, muito mais dentro das aulas nesse momento de pandemia. A gente está falando muito de metodologia, de protagonismo do aluno, né? De fazer o aluno se engajar. O aluno agora, né? Ele precisa estar engajado nessas aulas remotas, que é muito ser cansativa para ele. autônomo, né? E ela consegue ali, isso me chamou muito a atenção, porque ela tinha que cuidar daquele problema de indisciplina, ela tinha que engajar os alunos, tem que buscar um método diferenciado para que esses alunos brilhem os olhos e queiram aprender, e ela usa essas metodologias ativas todas dentro, usando música, usando poema, ela buscou metodologias
sem tecnologia. Isso impactou muito para mim, essa questão das metodologias ativas, muito dentro de um filme muito antigo, 1995, que não tinha esse repertório. E outra coisa que me chamou muito a atenção do filme, que é aquilo que impacta onde a gente está, né, pegando. Eu comecei a assistir o filme, e aí você falando, né, de drogas, de violência, não foi isso que você falou? Esse Sim, contexto. sim, ela vai em busca disso, né? Dessa realidade que eles estão inseridos, né? Então, os alunos desse filme, eles estão inseridos nessa realidade. Então, você estava falando essa realidade, e eu estava pensando assim, puxa vida, esse contexto desse cenário parece que você está falando do Brasil, né? Parece que você está falando de uma escola pública brasileira. E quando eu comecei a assistir esse filme, que eu vi exatamente que não era o contexto de uma escola pública brasileira, é um contexto de uma escola pública americana. Sim. Então isso eles vivem lá também, porque a gente vive numa fantasia. A gente pensa que tudo fora do Brasil tudo é maravilhoso, que não tem violência, que não tem droga, que não tem nada de ruim, e não é isso, né? Não é isso. Na verdade, nós estamos vendo isso agora, né, Patrícia? O racismo lá, o que está acontecendo ainda lá, né, em pleno 2020, está muito forte, né? Sim, e o Bronx é bem isso que você falou, né, de racismo, né? Eles estão naquela região ali bem periférica, né, de Nova York, ali no Bronx, né? Com drogas, com assalto, com violência, com morte. Essa é a realidade deles. Parece que a gente está falando da realidade dos nossos alunos aqui, né? Da periferia daqui. Sim, da periferia daqui. Na verdade, é uma competição lá deles, né? É uma periferia que é uma competição de quem é o mal, quem é o pior, né, de todos, né? Quem é que tem a maior maldade, quem é que anda armado, né? Quem é que tem um olhar mais rude, né? Essa é a impressão que todos aqueles jovens passam. E ela chega naquela sala de aula e com a Então, uma das famílias dos jovens que não deixa, né, que tiram eles da escola, porque ela acredita, a avó, né, que ela tá levando os meninos para um caminho que não é legal, né? Um caminho novo e que não existe esse novo, né? Eles têm que estar inseridos naquela realidade mesmo e ponto final, né? Não tem outra opção, né? Então ela passa por fracassos também, fala sobre uma gravidez precoce de uma das alunas também, fala do preconceito da instituição, né, tá? Da parte hierárquica lá, né, da parte do diretor, de coordenador, fala também desse preconceito com a gravidez, né, desse preconceito com essas novas metodologias que ela traz para a escola, né. Eles estão muito ligados mais àquele projeto político lá pedagógico deles e ponto, né? O que vem a mais eles não querem saber, e ela consegue mesmo assim transcender isso e consegue aplicar isso em sala de aula. Então tem tantos pontos esse filme para os educadores, né, Patrícia? Para as famílias, né? Para o resgate emocional aí, fantástico, que a gente fica aqui um tempão falando, porque é o meu olhar, o seu olhar e o olhar dos outros, né? Que vai ampliando aí várias ideias, né? Sim, e eu acho legal porque um momento do filme, e a gente tem falado muito sobre isso, que é a questão da empatia. Eu me lembro de uma fala que eles falam assim, por que você está preocupado com a gente? Porque eles estavam, né, como você falou, os diretores, a gestão escolar não está nem aí para eles, os professores que passaram antes dela também não estavam nem aí para eles, e de repente ela tem um outro olhar para eles, um olhar maravilhoso, um olhar que me arrepia, de educadora que se coloca no lugar desses alunos, e o aluno fala, né, por que você está se preocupando com a gente, né? Por que você
porque eles se consideravam um ninguém dentro da sociedade, não é isso? E eles perguntam, né, por que você se importa conosco? E ela responde que ela resolveu se importar, que simplesmente que ela resolve se importar. E aí eu vejo a cura nela também, sabe? Quando eu disse para você, que eu vejo também esse resgate dela mesma, né? O quanto é importante. Porque você disse que ela vai em busca de uma nova profissão por causa de grana, porque ela estava precisando, né? Ela precisava sobreviver e tal. E de repente ela percebe que o dinheiro não é tudo. Naquele momento o dinheiro não é tudo. Ela abdica de tudo aquilo que ela tinha construído na mente dela, que ela queria, né, uma profissão, ela precisava de algo, uma profissão que ganhasse melhor para poder se manter e tal. E de repente ela vê que aquilo, que o dinheiro não é nada, né? Que não, ela tinha algo maior do que simplesmente trabalhar em troca de um salário. Ela descobriu que ela poderia fazer muito mais além de trabalhar por troca de um salário. Essa troca de salário, né? E ela tem esse olhar de compaixão mesmo, né? São palavras tão importantes assim, Patrícia, hoje em dia, compaixão, empatia. Eu acho que passar isso para os alunos, né? A inteligência emocional é tão importante quanto qualquer conteúdo. Claro, os conteúdos são importantes? São. Mas se não tiver inteligência emocional, os próprios alunos não conseguem desenvolver, né? O quê? O senso crítico, né, Patrícia? Ideias novas, enfim. Se você não tiver um olhar diferenciado para aquele aluno, se eles não se sentirem acolhidos, não tem aprendizado, né? Eu acredito muito nisso e cada vez mais nos meus estudos, nas minhas pesquisas e no meu trabalho, eu enxergo isso, né? O quanto não faz sentido, não faz sentido. É importante dizer isso para todos, né? Todos os gestores, todos os professores, todas as famílias, todas as instituições. Não faz sentido se não tiver o trabalho emocional mesmo, a empatia, a compaixão, o olhar, o indivíduo, né? A história do indivíduo, onde estão inseridos, enfim, que o filme todo mostra exatamente todo esse percurso, né? Sim, e eu me lembro assim, falando agora de um livro que eu li, que é sempre uma marca para mim, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, né? Esse livro do Augusto Cury, porque assim, a gente como professor, né? Qual que é a sua função? Você já tem lá, você já faz o que todo mundo faz. Todo professor faz tudo. Passa conteúdo, né? Você corrige as provas, você corrige a lição. É a nossa função, é a nossa obrigação, é a nossa tarefa. Agora, se você quer fazer a diferença, eu acho que é aí que tá, né? Fazer a diferença. Porque não adianta a gente ficar fazendo o que todo professor faz. Porque todo professor já faz isso. É o básico. Mas a gente precisa um pouquinho fazer a diferença. Ela era uma professora que ela sabia o que era para fazer. Ela sabia qual era a missão dela como professora, só que ela quis fazer algo a mais. Ela quis fazer algo mais importante para esses alunos. Então, aí que está o segredo, eu acho, né? A gente tem que fazer a diferença, nem que seja mínima na vida de uma, de duas, ou da classe inteira. Procurar algo diferente, porque ficar no normal, o que todo mundo faz, tudo bem, a gente faz. A gente tem que fazer algo a mais, né? Para ter um aprendizado de fato, um concreto, né, Patrícia? Eu digo assim, que quando você vai avaliar uma criança, não dá para você avaliar somente aquela prova, né? Somente aquilo que foi feito naquele momento. Você tem que ter um olhar para cada aluno seu e saber exatamente que tipo de avaliação você vai dar para cada um. E aí, quando você vai passar isso para uma gestão, é muito complicado. Porém, se você fizer como ela, quando ela ia falar com a gestão, enfim, que ela ia passar tudo que estava acontecendo em sala de aula, se você tiver uma postura e souber de fato o que você está fazendo, não tem problema nenhum, né? Sim. Você já fez o seu papel de uma maneira excelente, né? Sim. Tem que ter, Patrícia, tem que ter E aí, quando eu falo também de ser diferente, assim, não dá para querer ser diferente na escola, para ser exibicionista, para criar aquela competição, não é nada disso. Não. Porque às vezes, gente, eu gosto de fazer a diferença, e às vezes as pessoas, elas podem me olhar por mal. Ah, a Patrícia é uma exibida.
ela quer se destacar, ela quer ser a bambambam. Bam, bam. Quantas vezes eu já não ouvi isso na minha área, dentro da escola que eu trabalho? E, na verdade, eu não estou buscando ser a melhor, eu não estou buscando ser exibida, eu estou procurando só fazer o melhor. Quero fazer o melhor para o outro, eu quero trazer um bem-estar para o outro, eu quero trazer uma novidade para o outro, eu quero mostrar o que eu sei para o outro, eu quero dividir, compartilhar. Então, ser diferente não quer dizer que eu quero ser a melhor, não é isso, eu não quero me exibir. Muito pelo contrário, eu estou sempre querendo compartilhar, porque é no compartilhar para que todo mundo saiba também o quanto eu sei, né? Então, quando eu falo ser diferente, não é isso, né? Você sabe que eu estou nesse projeto Unir e Evoluir, Patrícia, e porque eu trabalho também individualmente com algumas crianças, né? Eu vou atendo algumas crianças particulares, você sabe disso, né? E a partir daí eu vi também o quanto os adultos precisam também dessa cura interior, né? De curar essa criança interior, essa parte que você está dizendo, de achar que é exibicionismo, de sentir uma insegurança, porque o seu colega está tentando fazer algo legal, né? Dentro da área que você está inserida, poxa, né? Não tem o porquê. É claro que a pessoa precisa se curar primeiro para depois estar dentro de uma sala de aula lidando com a educação do outro, né? O lidar com a educação do outro, Patrícia, você sabe que é uma coisa muito séria, né? Seja você um educador em escola, seja você um pai, uma mãe, enfim. Claro, erramos, mas precisamos nos olhar, precisamos estar sempre atento a tudo isso. Assim, é o que eu penso. Então, a partir daí, quando eu comecei a trabalhar mesmo individualmente com alguns alunos, eu percebi que os adultos também precisam muito dessa cura para poder lidar com aquela criança. Então, o grupo... Tem que voltar a ser criança. Voltar, né? Voltar a pensar, resgatar. Voltar a ser criança, um nome pejorativo. Resgatar a criança e ver aonde que falhou e fazer todo um exercício. Por quê, né? Por que eu tô olhando a Patrícia Papa, que é minha colega de trabalho? Por que eu tô achando que ela tá se exibindo? Poxa, estamos no mesmo barco. A gente está dentro de uma escola, a gente está no mesmo barco, né? Ganhamos o mesmo salário, né? Não vamos puxar o tapete. Para que vai puxar o tapete da outra professora? Para pegar mais aluno, para ter mais problema? Não, né? Eu acredito que tem que ter uma linha ali, né? E aí, quando você vê isso, Patrícia, esse tipo de competitividade ruim, né? A competitividade tem um lado bom e tem um lado negativo. Você percebe que aquele adulto está precisando, ele sim, também está precisando de um olhar aí nas emoções dele, enfim. E aí entra a arte-terapia, que também é super importante, seja para as crianças, seja para os adultos, seja para todos nós, né? Sim. Você vê que ela, através do poema e da música também, quanto resgatou. E outros filmes que a gente já falou também sobre a arte, o quanto é importante para ampliar esse olhar, né? A Lígia está falando ali com a gente. Tá, Lígia, um beijo, querida. A responsabilidade é muito grande, ela está colocando, com certeza. Sim. Quando lidamos com o outro, seja como for, amizade, professores, família, a gente tem que ter um olhar e um cuidado, uma empatia, uma compaixão. Tá aí. O mundo, Patrícia, está mostrando isso pra gente. Olha, e a gente está precisando mudar, né? Nós precisamos mudar. Então, se você não começar a partir e fazer diferente, né? E fazer para mudança, a gente vai cair na mesmice. Então, nós precisamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Nem que seja lives, né, sobre arte que nos impactam, e fazer alguma coisa para mudar, para que o mundo esteja melhor mesmo, daqui para diante. Com certeza. Esse filme, assim, foi fantástico. Ficaria com você aqui falando muito mais coisa, que tem coisas mais para se falar, né? Inclusive dessa gravidez precoce aí da menina no filme, né? Também nós passamos por algumas coisas aí, algumas polêmicas ainda. Então, assim, é um filme antigo, mas vale a pena ser assistido, porque é extremamente atual. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Sei se felizmente, porque ainda é uma arte que nos traz algum impacto, e infelizmente, porque cadê a nossa evolução, né, Patrícia? Sim, é verdade. Eu acho que felizmente, porque a gente está sempre aprendendo com as artes passadas. É verdade, né? A gente sempre aprende, né? Com tudo que se passou, fica de lição para nós aí. Então, ainda bem que esse filme
né? Poderiam criar uma versão aí 2020 dos Mentes Perigosas. Esse filme Mentes Perigosas, o nome me chamou muita atenção. Eu tinha pensado que era sobre psicopata, sabe? Psicopatia. Mas não, gente, Mentes Perigosas não tem nada a ver. Eu nem sei porque esse filme chama Mentes Perigosas. Não? Provavelmente eu acho, pela história que eles estão inseridos, né? Porque o bairrinho perigoso, né, Patrícia? Foi esse o único perigo mesmo, no único sentido que eu vi, né? Desse perigo aí do bairro. Sim, Mas não bom, sei. Bom, é isso, né, vamos para o pá? próximo filme, né, Olha, Patrícia? deixam dicas aqui, né? Comenta, manda um WhatsApp pra gente. Vejam esse filme, leiam esse livro relacionado a qualquer assunto. Não precisa ser só sobre educação, pode ser empoderamento feminino, né, pá? Pode ser essa Sim, resgate da criança que existe em você. Pode ser qualquer arte que nos impacta. Se te impactou, deixa uma dica para nós, né? Foi ótimo, como sempre, nosso Café Terapia. A Lígia está aqui. A gente tem que evoluir nossas lives, porque eu quero live em trio, Patrícia. A gente tem que fazer uma sim. live num outro programa. Eu preciso pesquisar umas tecnologias para a gente fazer live de trio, viu? Para a Lígia ser nossa convidada. A gente muda É, o nome do nosso canal. Paty porque Smith. o nosso trio sempre foi mandou muito bem nos nossos cafés terapias, né, Patrícia? Desde sempre, né? Um Patrícia, beijo. Oi. eu agradeço e agradeço por você me ajudar sempre na tecnologia. Sim. Porque se Manda não ver fosse aí na você, tecnologia. nem o projeto não ia conseguir sair, porque tem coisas que eu preciso, Patrícia, onde que eu coloco? Como que eu faço? Aí você vai lá e vai passando pra gente todas as dicas. Você é demais. Eu sempre falo, Obrigada, Pá. professora nota 10. Obrigada, viu? Um beijo para você. Até a próxima. Até, beijo, Lígia. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.